Lefe Eswede Ayaule Lamema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje quero, como neologista, inspecionar sobre esse destaque, que são as invasões negligentes do ser que precisa ser humano. E nesse descuido, pois há esse relaxamento. Então, hoje eu vou destacar essa invasão negligente do ser que precisa ser humano, nesse descuido, pois esse relaxamento dessa desplicência mental no dever intelectual, que exige as atitudes prudentes, pois devemos cautelosamente estar atentos a essas interferências, que é aqui significa desrespeito, pois não seguem regras, normas éticas, pois esta malignidade de maus trato é o que aponta o seu desenvolvimento emocional propositalmente, que são as ações irreverentes do desprezo ao bem. Pois é dentro deste exemplo qualitativo comportamental, como infectologista espiritual, psicanalista holístico, a minha denúncia não será para o tratamento clínico, mas em várias áreas, devido a esta modalidade de maus trato no desenvolvimento emocional atuante decorrente de várias áreas. E como teólogo, eu tendo o dom de discernimento, a identificação são as ações malignizadas, luciferianizadamente falando, pois é o que ultrapassa esse dever de respeitar, pois essa gerência é um espírito conhecido como demônio, que tem três funções psicologicamente falando: matar, roubar e destruir. São esses comportamentos dentro das ações e a manifestação, possessão atuante no psicológico, que atinge esse estado intelectual e emocionalmente no campo também espiritual, pois é dentro da minha recomendação terapêutica, biblicamente, em primeiro lugar, é o que em Efésios 4:27 diz: não dê lugar ao diabo, né? Para não ficar vulnerável nesse aspecto, mobilizado dessa ação, dessa atuação e essa possessão. Segundo ponto também, é o que diz 1 Pedro 5:8, agora com experiência também, que ele tem nos orientado para ser sóbrio e vigilante, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, para ficar nessa condição zumbiológica decorrente desses atos malignizados. Eu estou falando desse comportamento dentro dessa ação, manifestação e a possessão. Observação ética, sendo tentado, pode-se dizer, eu digo, que de Deus não sou tentado. Por quê? Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta, mas cada um é tentado. E quando é atraído, enganado, engoldado, é pelas suas próprias concupiscências, né? Suas cobiças, seus desejos ou prazeres. Mas vamos, para encerrar, não vou me alongar, a sua observação ética, a prática,
dessa palavra de Deus, é o que está em Tiago 1, do versículo 19 a 26, é o que nós vamos ler para você entender. E diz aqui: sabei isso, meus irmãos amados. Sabei isso, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e o acúmulo da malícia, recebei com mansidão a palavra, e em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma dessas atitudes malignizadas, conforme eu estou falando, dessa atuação imperativa luciferiana, desse abuso, desse desrespeito, dessas afrontas, não só no campo familiar, né, mas no campo social, espiritual, em todas as áreas. Temos as agressividades, que hoje é reconhecida, tem tomado essa futilidade, mas para aquele que está decorrente a essa condição, tem essa orientação prática de ética da palavra para a libertação. Então, por quê? Devemos ser cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando com falsos discursos. É seguir essa regra dessa condição ética da prática. Por quê? Se alguém é ouvinte e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla a si mesmo no espelho, o seu rosto natural. Não vai ver falibilidade, podemos dizer assim, comportamento da velhice, ou alguma mancha, e reparar a falibilidade dos outros, dentro dessa agressividade, ser impulsivo negativamente, é fácil. Porque se contempla a si mesmo, é o espírito da arrogância, pois se logo se esquece como era, né? E aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso preserva, e não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado nos seus feitos. É o que eu estou falando desse comportamento, das atitudes nossas que tem que ser reparada. E se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. E a religião, a exemplificação, a atitude desse, não é boa, é vã. E é por isso que eu estou falando dessa invasão negligente do ser que precisa ser humano. É esse descuido, desse relaxamento, dessa displicência mental, desse dever intelectual nosso. E às vezes a atitude prudente é deixada de lado, e cautelosamente a gente tem que estar atento para lidar. E justamente agora, como teólogo, eu falo que nós devemos pedir dom de discernimento de espírito para entender quais essas malignidades, esses maltratos, se é dentro de um distúrbio psicológico ou se é essa atuação imperativa nesse desenvolvimento emocional, propositalmente dessa ação, não só da arrogância humana, mas da malignidade, dessa imperatividade luciferiana. E é isso que eu estou denunciando, para que você possa ajudar alguém, dando esse tratamento não clínico, mas espiritual, para esse dever intelectual, social, decorrente dessas áreas. Pode ser os maltratos com o filho, com a esposa, e esse comportamento arrogante
devemos estar, conforme eu falei, observando e tendo essa cautelosidade como lidar com essas ações. E a autoridade, se for dentro da malignidade, associadamente, é o dever de repreender positivamente. Mas que fica essa mensagem expressiva, qualitativa, para essa identificação da ação malignizada luciferiana, que ultrapassa esses deveres do respeito, que é essa condição gerenciada pela essa malignidade desse espírito, que eu já falei, conhecido como demônio, que é a sua trepsiologia de matar, roubar e destruir vidas em todos os setores. Mas, observa, Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então é por isso que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. E que fica essa mensagem bem expressiva. É por isso que eu afirmo que Lefe é suede ayaulema mesma. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos à paz.